Oi, nós estamos falando sobre a calma de Jesus. E a gente tem tanto material, tantas situações que a gente pode explorar e colocar no nosso dia a dia sobre o comportamento de Jesus, ou como ele agia nos momentos difíceis, que eu resolvi fazer em 3 partes. Eu tinha falado que eu ia fazer de 2, mas eu mudei um pouquinho porque para o vídeo não ficar muito longo. Então, nós passamos por várias situações, né, da vida de Jesus que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Então, nós falamos sobre momentos de tempestade, que são as tribulações que a gente tem no dia a dia, né? Nós falamos quando nós somos injustiçados ou quando vemos uma injustiça acontecer. Nós falamos por momentos de grande dor que todos nós passamos, né, em determinado momento da nossa vida, como enfrentar isso. Quando temos que tomar decisões importantes, quando somos incompreendidos, né, como nós podemos reagir no cansaço do dia a dia da nossa rotina, né, que muitas vezes nos sentimos esgotados, impotentes. São muitas situações. E como a gente vive num ambiente, num mundo com muita discórdia, né? A gente é confrontado o tempo inteiro com divisões. Muitas vezes nós somos obrigados a tomar um partido, a gente não consegue ficar neutro. Então, são divisões políticas, religiosas, discussões triviais em casa mesmo, ou no ambiente de trabalho. E hoje a gente tem a rede social que parece que dificulta, né? Ela é tão bacana, tão boa para todos, mas de alguma maneira eu acho que ela dificulta a nossa vida, né? A nossa mente fica muito cheia de informação, a gente fica muito toma partido muitas vezes sem saber, na verdade, a origem, a fonte daquele assunto, daquele ponto de divergência, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. A impressão de que se dá é que as pessoas preferem erguer muros do que construir pontes, porque a ponte nos liga uns aos outros, o muro nos separa. Nós estamos com as redes sociais cada vez mais conectados, mas cada vez mais isolados, mais sozinhos. E tudo isso tem gerado muitas doenças psicológicas e emocionais. Tudo em consequência dessa solidão, essa pressão que a gente vive. E aí a gente vai se isolando, vai se fechando dentro de nós. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando Jesus fala isso, ele nos mostra que a palavra bem-aventurança, ela significa ser abençoado, ser feliz. E nos chama também para prestar atenção que ele fala bem-aventurados, não é porque nós somos filhos do Pai, bem-aventurados os pacificadores. Ele está se dirigindo a nós quando nós decidimos levar a paz, ao invés de alimentar o conflito. Ele está falando daquelas pessoas que ajudam a levar a harmonia de Deus. Ser pacificador é a escolha que nós temos de trazer a paz, de trazer a harmonia, de trazer a tranquilidade. É escolher a calma ao invés do conflito. Então, quando o caos parece que vai dominar, nós precisamos ser pacificadores, e isso em qualquer lugar. Não é só sobre os assuntos externos, gigantes, dentro da nossa própria casa. Isso é muito importante, né? Quando alguém resolve estar magoado com algum parente, algum amigo, algum vizinho. Então, ao invés de instigarmos a discórdia, que possamos pensar diferente, tentar levar a calma, fazer com que a outra pessoa pense um pouquinho mais naquela situação que está vivendo.
Na humanidade, nós temos grandes nomes de pacificadores. São pessoas que trabalharam com paz, com harmonia, com calma, tentando trazer a paz para a humanidade, a paz de Deus. Então, nós temos o Gandhi, o Mandela, o Oscar Arias, o Luther King, Martin Luther King, são inúmeros, são muitos. E o que é ser um pacificador? Perante a luz da sabedoria divina. Um pacificador, ele não precisa ficar neutro, né? Ficar isento da sua opinião. Mas ele precisa trabalhar com sabedoria, trazendo, promovendo a paz. Não através da força, mas através da fé e da confiança da bondade de Deus. Que Deus sempre está junto. Ele sabe quem é que tem razão, ele sabe da injustiça. Ele está vendo de tudo. O pacificador, ele apaga o conflito com sabedoria e com amor. Para nós humanos, isso é realmente desafiador. Quando somos agredidos, né, de alguma maneira, a tendência é revidar, é usar da raiva, da defesa e quer revidar na mesma hora. Mas Jesus nos convida a viver de uma forma mais tranquila, de uma forma mais calma, nos transformando para que diante dos momentos de conflito nós possamos levar à reconciliação, não instigar a guerra, instigar a briga, né, a discórdia, mas levar a reconciliação na tentativa de buscar a paz. No conflito, todos querem falar. Então, um pacificador, ele deve saber ouvir as duas partes. Ouvindo as duas partes, facilita a compreensão. Quando nós falamos, né, a gente descarrega aquilo que tá nos incomodando. E aí nós temos a chance de nos acalmar e tentar achar uma solução para aquele conflito. Quando Jesus diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, é porque não é apenas porque nós sabemos que nós somos filhos de Deus, mas porque nós agimos segundo a vontade e os ensinamentos de Deus. Isso é muito importante. Ser cristão é seguir os ensinamentos, é vivenciar os ensinamentos. Não basta só bater no peito e falar, eu sigo a religião X, a religião Y. Você pode ser ateu e ser um bom cristão, porque está seguindo os ensinamentos do Pai. A religião é uma coisa inventada pelo homem. A gente não tem que ficar preocupada se é da religião A ou da religião B. O que a gente tem que ficar preocupado é se nós estamos acompanhando os ensinamentos, se nós estamos agindo segundo os ensinamentos, os mandamentos de Deus, não é? Então, ser um pacificador é um chamado para a maturidade espiritual. É entender que a calma é muito mais poderosa do que o caos, que a reconciliação é muito difícil. Perdoar é difícil, reconciliar é difícil, mas é muito mais gratificante do que separação. A dor da separação é muito maior. Nós somos cobrados o tempo inteiro. É uma rotina estafante que a gente tem vivido, né? E com essa rotina, essa correria que a gente tem, com as obrigações do dia a dia, nós não percebemos as coisas simples, as coisas pequeninas. A beleza do amanhecer e do entardecer, o ar que nós respiramos, a brisa que bate no nosso rosto, aquele sol da manhã delicioso que nos aquece a pele, o abraço de um familiar, aquele abraço de despedida quando sai para o trabalho, né? Que você tenha calma, de desejar que o dia seja abençoado, seja repleto de conquistas, de harmonia. A gente esquece, já sai correndo, já sai na pressa de resolver um tanto de coisa. E aí nós desprezamos as pequenas coisas, porque a gente acha que isso não tem importância. Sem lembrar que aquele abraço na hora da saída
para o trabalho, aquele beijo no seu filho, né? Aquele olhar carinhoso para algum familiar querido, pode ser o último. A gente não pensa nisso. E aí Jesus nos chama a viver e a dar mais importância para as pequenas coisas, quando ele chama as criancinhas para ficar com eles. Os discípulos queriam afastar as crianças porque eles achavam que elas estavam tumultuando a pregação de Jesus. Então, ele não queria que as crianças ficassem próximas. E Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo 14. Quer maior simplicidade e inocência do que uma criança? A pureza de uma criança é uma coisa maravilhosa. E esse é um convite de Jesus para que nós despertemos para a importância das pequenas coisas do nosso dia a dia. Então, não se esqueça daquele abraço do seu familiar, de sentir o amor de quem está ao seu lado, de perceber aquele irmão, né? Quando nós chegarmos do trabalho, cumprimentarmos o colega de trabalho, perguntar como foi a noite, como está a família. São pequenos detalhes. Isso não vai fazer diferença na solução dos problemas ou da rotina que a gente tem que levar, né? Jesus não deixou que a pressa tomasse conta dele e que a pressa o atrapalhasse quando ele precisava de tomar alguma decisão. Ele não permitia que a pressa ou a inquietação atrapalhasse sua calma. Ele tinha tempo e paciência para todos. Ele atendia os mais simples como os nobres. Todos eram iguais para ele. E ele tinha a mesma calma, a mesma pensamento, a mesma paciência. Ele nunca era preocupado com o poder ou com o status. Todos que o procuravam, ele atendia com o mesmo amor, com a mesma forma. E Jesus quando ele acolhe as crianças, ele nos mostra que a verdadeira liderança não vem de um comportamento imponente e apressado, e sim da disposição tranquila e amorosa que temos ao acolher os irmãos, acolher aqueles que estão ao nosso lado. Então, a calma e a paciência com que Jesus recebeu as crianças nos mostra isso, que a gente precisa ter essa mesma calma, essa mesma paciência para aqueles que estão próximos a nós. Que tudo que tiver de acontecer naquele dia irá acontecer, que a gente não precisa sair na correria, no desespero. A calma, ela nos ajuda a ver o verdadeiro valor das pessoas que estão ao nosso redor, a parar e pensar um pouquinho mais naquele irmão. A confiança de uma criança, o amor, a pureza da criança, ela é inexplicável, né? A criança confia plenamente, né, naquele que está ao lado dela. E quando nós nos tornamos adultos, nós perdemos essa confiança, nós perdemos essa inocência, né? Nós passamos a andar e a agir sempre na defensiva. E nós precisamos confiar em Deus da mesma forma que a criança confia naquele que está ao seu lado, confia naquele que ensina, que é o professor dessa criança, né? No início da sua formação. E da mesma forma, com a mesma pureza, nós precisamos confiar em Deus. Quando nós aprendemos a descansar na presença do Pai, nós ficamos mais calmos, mais tranquilos, porque sabemos que Ele cuida de todos da mesma forma. Todos nós estamos sobre a mesma lei, sobre o mesmo sol, sobre a mesma vida. Então, que possamos confiar plenamente em Deus, no amor dele por nós, da mesma forma que a criança confia em quem está ao seu lado e na pureza de cada um. E quando nós somos feridos,
como perdoar é difícil. Abrir o nosso coração, aceitar ofensas e humilhações, enxergar o outro como um irmão que, assim como nós, precisa de auxílio, que também tem muitos vícios, muitas dores, que também está caminhando em busca da evolução. A raiva, a mágoa, o desejo de vingança, ele bloqueia a nossa tentativa de perdão. Em Mateus, capítulo 18, versículo 22, Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? E Jesus responde: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E quando Jesus fala isso, que ele dá esse número, ele tenta encontrar um número razoável, né? Um número grande de vezes que a gente possa perdoar. Mas ele não está falando com exatidão nesse número. Ele quer dizer que nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Que perdoar é um ato contínuo de compaixão. Que perdoar nos livra da mágoa, nos livra da escravidão, da lembrança daquela dor, daquele momento que nós fomos magoados. Esse perdoar constantemente só virá com a calma interior, aquela calma que nós conseguimos encontrar nos momentos de solitude. E que essa calma é o caminho para a paz verdadeira, aquela paz que nos tranquiliza, aquela paz que a gente consegue ver o outro de outra maneira. Não é fingir que a ofensa não aconteceu. Claro, a gente sabe que a ofensa está ali, mas liberar no nosso coração da mágoa, liberar no nosso coração daquela dor permanente, porque quando não perdoamos, a dor é permanente, a gente fica sempre magoando, remoendo aquilo, lembrando daquilo. E quando nós perdoamos, nós nos livramos desse pensamento contínuo, dessa dor contínua. E quando a gente perdoa, a gente confia na justiça de Deus, porque Ele sabe de tudo. Ele sabe quem está certo, quem está errado, até que ponto o outro errou e até que ponto nós também estamos errados, né? Porque existem sempre 3 verdades: a de um lado, a do outro e a de Deus. Então, a gente precisa confiar. Quando perdoamos, nós entregamos a Deus a nossa dor e Ele saberá o melhor caminho para todos. Jesus, já crucificado, Ele pede ao Pai que perdoe a todos, porque Ele fala, eles não sabem o que fazem. E quando Ele entrega a Deus sua dor física, emocional e espiritual, Ele, mesmo em sofrimento, Ele usa da calma, Ele usa da confiança que Ele tem em Deus para solucionar as dificuldades. E dessa forma, nós também precisamos confiar em Deus. Nós vivemos ansiosamente, né, o tempo todo, sem conseguir controlar os acontecimentos do amanhã. O que a gente consegue fazer é trazer mais ansiedade para a nossa vida. Essa rotina que a gente vive, como se quiséssemos controlar o dia de amanhã, só nos traz ansiedade e nos desestabiliza. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus diz: não vos inquieteis cois o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. E aqui Jesus nos mostra que a gente está indo contra todo o ensinamento dele. Ele nos mostra que, mesmo hoje em dia, com essas dificuldades dos dias atuais, nós não podemos antecipar os problemas. A nossa ansiedade é porque nós estamos antecipando o que vai acontecer amanhã. E nós somos incentivados a fazer isso, fazer programações. Nós queremos programar para garantir o futuro, garantir o sucesso, que venha um amanhã muito melhor do que hoje, né? E essa ânsia de controlar tudo, controlar as pessoas, tira a nossa paz, gera desestabilidade
e gera muita ansiedade. E mais uma vez, ele nos mostra que precisamos confiar no cuidado de Deus, manter a calma, a serenidade. Isso não quer dizer que a gente precise ficar parado, né, aguardando que tudo caia do céu. Não, que façamos o nosso trabalho, né, que cuidemos da nossa rotina, mas que a gente não deixe essa pressa, essa ansiedade tomar conta da nossa vida, porque isso nos traz ansiedade, nos traz nervosismo, irritação. Então a gente passa aquele dia tentando resolver tudo, quando chega em casa está num nervosismo tremendo, muito irritado, sem paciência com os familiares, né? Você tem filho com criança que grita e brinca, menos paciência ainda, e isso é péssimo. Ele fala, não vos inquieteis. Isso é um chamado para a gente largar o fardo de tentar controlar aquilo que nós não temos poder para isso. A mensagem de Jesus ela é clara. O futuro pertence a Deus e não podemos viver na antecipação constante do que virá. Procuremos viver da melhor forma, com tranquilidade, viver o hoje. O amanhã pertence ao amanhã. A calma diante da incerteza, a calma diante daquilo que não sabemos o que virá no amanhã, é uma prova de fé. Assim como as aves do céu não semeiam e os lírios do campo florescem, nós também somos convidados a confiar no Pai e cuidar do nosso trabalho, mas sem essa pressa, sem querer saber o que virá amanhã. Fazer nossa parte do dia de hoje, simplesmente, como os lírios e as aves. Deus cuida de todos e da mesma forma. O mesmo sol que aquece o lírio e as aves, também vem para nós. Então Deus cuida de todos os pequenos detalhes. E Jesus diz, a minha paz vos dou. Isso está lá em João, capítulo 14, versículo 27. Essa paz que ele nos dá, a gente tem que enxergar como um presente, uma forma da gente lidar com as dificuldades, os conflitos da vida, né, do nosso dia a dia. Essa paz de Jesus ainda não existe aqui na Terra, né? A gente ainda está tentando entender essa paz dele, né? Porque essa paz vai muito além da falta de conflito. Jesus vivia em conflito o tempo todo, ele enfrentava situações de conflito todo o tempo. Essa paz é uma calma interior, uma serenidade absoluta que permanece conosco mesmo nos momentos de dificuldade. Quando realmente confiamos que existe uma força divina dentro de cada um de nós, que existe essa força maior que nos rege, que nos guia, que nos comanda, nós conseguimos sim passar por momentos de dificuldade com mais serenidade. Isso não quer dizer que não haja conflito, que nós não soframos. E Jesus, que ele nos oferece, não é uma garantia que a gente vai viver sem tribulação e sem dificuldade. Mas que quando essas dificuldades, quando as nossas orações, quando a nossa fé mostrar a nossa confiança em Deus, ele vai estar junto de nós, nos fortalecendo, nos amparando, nos ajudando, nos carregando no colo, mesmo quando a gente, no momento de revolta, achar que ele esqueceu da gente. Quando, ao invés de propagarmos o medo e a ansiedade, nós somos capazes de transmitir a serenidade, transmitir a paz para os que estão à nossa volta, nós aceitamos essa luz, essa força, essa essência divina que nos guia, que nos protege, nos comanda. Essa paz de Jesus em nossa vida, ela tem que ser transmitida aos nossos relacionamentos, às pessoas que a gente convive, aos nossos vizinhos, né? Ela é a paz que a gente consegue entender através
digamos assim, só de ouvir uma música, né? Ou de beber alguma coisa, passar por aquele momento. Essa paz aí, ela é ilusória. A paz verdadeira de Deus, ela é permanente e ela fica conosco nos momentos de dor e nos momentos de dificuldade também. É uma paz permanente que Jesus nos oferece. E diariamente nós temos a oportunidade de escolher a paz de Jesus ou a turbulência do dia a dia. A paz de Jesus é forte, é inesgotável, é uma fonte inesgotável de amor e de serenidade. E a gente pode optar em buscar por ela ou viver nessa ansiedade, nesse medo que a gente fica. E nós somos tentados o tempo todo, né? Às vezes a gente é tentado a sair do nosso propósito. A gente faz aquele propósito de não cair em tentação, de seguir os ensinamentos, mas o tempo todo existem as tentações. O tempo todo. Então, se você quer parar de comer doce, por exemplo, né, para fazer uma dieta, sempre vai ter alguém te chamando para tomar um açaí, para tomar um sorvete. Se você quer parar de fumar ou quer parar de beber, sempre vai ter alguém que vai te convidar, vamos ali, aí você vai, chega lá, vê aquele tanto de gente bebendo, fazendo uso do cigarro, e aí a tentação vai e é mais forte do que você perde o seu propósito. Então, nós somos tentados o tempo todo. E nesses momentos de tentação, a gente precisa de quê? Clareza espiritual, calma. Isso se torna essencial em nossa vida o tempo inteiro. Jesus também foi tentado, né? Ele jejuou por 40 dias, 40 noites no deserto. E quando ele estava cansado, com muita fome, né, esgotado, ele também foi tentado. E a tentação ofereceu a ele o pão, para que ele saísse daquele propósito que ele tinha feito. E aí Jesus diz: nem só de pão vive o homem. Ele conseguiu vencer as tentações quando ele estava no deserto, sempre se baseando nas escrituras, né, nos ensinamentos do Pai. Ele sabia de tudo. E ele conseguiu vencer as tribulações. E aí ele nos mostra que nós também somos capazes de vencer as tentações do dia a dia, quando nós mantivermos o nosso propósito firme, com fé, com perseverança, né? Vai ser doído? Muito, muito. É difícil vencer quando a gente tem um propósito e que a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, é muito difícil. Não é tão simples assim. Fica parecendo que é falta de esforço, mas não é. Mas é aí que vai entrar o amor, a força de Deus, a nossa calma e a nossa serenidade. Ele nos mostra que essa força que a gente precisa vem da calma e ela não vem em nós reagirmos impulsivamente. Nos momentos de vulnerabilidade, são os momentos que a gente é tentado a maior parte do tempo. E a calma de Jesus nos diz que precisamos confiar nessa força divina, que a gente está ali amparado, mas que a gente precisa ser tentado, mesmo estando exaustos, mesmo estando com medo, mesmo estando sofrendo com aquela tentação daquilo que a gente precisa vencer, nós estamos sendo espiritualmente fortalecidos. A gente precisa buscar essa calma e essa força. A confiança plena no Pai, ela nos sustenta e nos dá essa calma que a gente precisa, porque Ele não nos abandona. Nos momentos de solidão e fraqueza, são os momentos que a gente mais é tentado. E é nesse momento, no momento de fraqueza, que a gente precisa lembrar da presença de Deus constante e de suas palavras, que ao invés de cair em tentação, que nós busquemos a força de que nós precisamos para nos livrar, para seguir e conquistar
o propósito que a gente tinha feito. Então, que a gente possa também nos basear nas Escrituras, nos ensinamentos de Deus, nas situações que Jesus viveu, em que todos eles ele conseguiu vencer através da calma, da serenidade, da confiança do Pai. E que nós mantenhamos essa confiança do Pai sempre viva, permanente, em nosso coração, em nosso eu, buscando o nosso autoconhecimento, buscando os momentos de solitude, de oração, para encontrar essa paz permanente que Jesus nos oferece. E que essa, sim, é a verdadeira paz.